da luz, nosso mestre amigo e irmão Jesus, possa estar conosco aqui e que possamos perceber. Foi feita a entrega de uma mensagem para vocês, que é do espírito Humberto Vasconcelos. A mensagem, ela fala sobre amor sem conta e diz o seguinte: Cristóvão Colombo escrevia em sua carta ao filho: Tu, Padre, que te ama mais que assim. A frase revela um pai ardoso e uma alma península, ardiente, como se diria na língua dos reis católicos que patrocinaram a viagem do genovês. A informação está no trabalho de educadora e estudiosa do Espiritismo, Dora Encontre. Sirvo-me destas palavras para, de início, saudar os pais da atualidade, entre os quais tenho a alegria de incluir-me. Sem dúvida, a maternidade e a paternidade são potenciais na alma humana que tornam dadivosa a partir da consciência de que o filho dará notícia de seu pai e de sua mãe ao longo de sua longa vida. Ressaltam a confortável sensação de perpetuidade, de eternidade que o espírito humano traz de sua genética divina. Gerar um filho é semelhante a plantar uma árvore ou a escrever um livro. A árvore e o livro vão sobreviver para muito além do semeador ou do escritor, que é também um semeador. Por essa razão, o amor do Pai parece ser maior do que as outras modalidades de amar. Todavia, será que o amor admite essa flexibilidade? Considerando que Jesus o apresenta com a virtude divinal por excelência, logo absoluta, seria admissível a relatividade revelada na frase de Colombo: é possível que possamos amar mais a uns e amar menos a outros? É legítimo, por exemplo, amar mais um filho que a outro? O pai que agisse dessa forma poderia ser considerado um pai amoroso? Peço até desculpas aos meus pais como eu, pelo questionamento que proponho nesta data, Dia dos Pais, tão festiva e tão gratificante para todos nós. Essa abordagem pode até aumentar as nossas preocupações, mas ao mesmo tempo chama a nossa atenção para a alta dignidade de função do Pai. A rigor, é uma função que compartilhamos com Deus e por isso nos enche de alegria ao tempo que agrava bastante a nossa responsabilidade. O amor de Pai é um amor igual, o mesmo da proposta evangélica de amor ao próximo como a si mesmo, nem mais, nem menos. E a doutrina espírita ainda mais acentua nosso dever de amar, atendendo a todos os nossos irmãos em humanidade, quando nos ensina que somos responsáveis pelo progresso uns dos outros. Amar o próximo como amor de Pai, eis a proposta cristã espírita. Agradecemos a Deus sua confiança em nós, quando nos coloca a missão da paternidade, e procuremos honrá-la todos os dias de nossa vida. Nossa recompensa é sabermos que vamos viver além da vida, em cada um dos filhos ou das pessoas que amamos. Essa mensagem, ela foi uma mensagem do Dia dos Pais. Nós pegamos de forma aleatória, porque o título fala que é um amor sem conta, mas nós temos também esse amor sem conta por várias pessoas que cruzam as nossas vidas e que têm significados também tão relevantes. Mas que a mensagem final sobre a proposta espírita, ela seja
caridade praticada, quando a gente possa perdoar mais e amar diariamente. E quando a gente aprende a perdoar, apesar de todas as dificuldades que temos, porque somos imperfeitos, estamos ainda numa escola chamada vida e em aprendizagem, sabemos como é difícil perdoar, mas é necessário. Eu convido ao nosso irmão Davidson que possa fazer a prece inicial, e em seguida ele fará o Evangelho. Fechemos os nossos olhos, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, para assim nos comunicar diretamente com o nosso Criador. Amado Deus, bondoso Pai, estamos aqui mais uma vez, essa reunião tão importante para nós, para acrescentar ainda mais os nossos ensinamentos. Ó Pai, a partir dessa palestra de hoje, a gente conseguir entender o real significado da nossa vida e também da função principal que é o trabalho. Que o Senhor possa continuar nos guiando no caminho correto, no sentido da vida espiritual que nos aguarda. Que assim seja. Assim seja. O Evangelho de hoje está no capítulo 16, item 5, que fala da parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras. Que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa dos ricos. Mas ninguém lhes dava, e os cães que viviam iam de as chagas. Ora, aconteceu que este pobre morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda Lázaro a fim que lhe molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horríveis tormentos nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebesses em vida teus bens e que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Aos demais, existe para que sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os queiram passar daqui para aí e não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes a casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe este testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormenta. Abraão lhe reputou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutam. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Eu passo agora para a palavra para o nosso palestrante de hoje. Boa noite a todos. Muita alegria e satisfação de retornar nesta casa para conversar com vocês.
mais uma vez, abrindo aspas, eu não sou palestrante, é apenas um conversador da doutrina dos Espíritos. Não me acho um cabedal tal responsabilidade. Mas nós, trabalhadores da Seara de Jesus, temos o dever de dialogar e passar os conhecimentos que o Senhor nos oferta através das mensagens, dos livros e dos benfeitores que cruzam o nosso caminho, sejam nas reuniões mediúnicas, sejam através de intuição, de vivência, e as pessoas que nos convivem, que na maioria das vezes são efetivamente os grandes benfeitores da corrigenda que nós precisamos ter na nossa passagem neste plano de expiação. Cá estamos, sabemos nós, para aprendermos. E o exercício da aprendizagem é o exercício devido do trabalho, na verdade, de esforço, de dedicação. É comum nós, trabalhadores, de uma forma geral, começarmos a labuta do dia já esperando o encerramento do expediente para descansarmos. E assim, começamos a semana do trabalho, já imaginando o final de semana, o feriado, para descansarmos. Esperamos as férias e assim sucessivamente. É claro que todo trabalhador, no exercício do seu labor, necessita de descanso, é natural e é uma lei universal de descanso. Mas nós devemos compreender que o trabalho é mola motora do progresso. Se nós pararmos em qualquer canto, vamos dar o exemplo e olharmos para o chão, certamente vamos encontrar uma fila de formigas trabalhando, levando para o formigueiro a alimentação para os momentos de escassez. Se olharmos os pássaros, além de cantar belas melodias, eles efetivamente, no seu dia, trabalham para se alimentar. E todos os animais, todos os seres que aqui habitam nesse planeta, necessitam do trabalho para sobreviver, para a sua manutenção. Mas nós, espíritos encarnados, necessitamos mais um pouco, que além do trabalho para a nossa manutenção, devemos trabalhar com o aperfeiçoamento intelectual e espiritual. Nós imaginamos que o trabalho deve servir especificamente para o nosso conforto, para o nosso descanso, para o nosso prazer. Esquecendo-se que o prazer mal utilizado é uma chaga, é uma patologia, é um vício. E a felicidade está travada quando o vício supera o caminho da felicidade. E o ócio torna-se um vício. Nós desejamos descansar. Nós desejamos nos usufruir. Mas temos que construir, além da nossa manutenção, o desenvolvimento da humanidade. Espíritos de escola cruzam através dos séculos, trazendo invenções, trazendo informações que impulsionam o progresso da humanidade. Estão trabalhando com o intelecto que desenvolveram, não que receberam, que desenvolveram, porque acho eu que Deus não presenteia ninguém com um presente pronto. Está aqui um presente pelo intelecto, você vai resolver tudo. Tudo é uma construção necessária. E nós devemos compreender, nessa hora, o nosso papel de espíritos encarnados. Se nós observarmos, nós vamos encontrar o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Maior produtor de soja, maior produtor de proteína animal. Como se explica tanta gente passando fome?
se explica. O fruto do trabalho só é para acumular riqueza. A riqueza é necessária para o progresso, porque as pessoas de posse oportunizam empregos. Mas será que é preciso só acumular, enquanto irmãos nossos estão nas calçadas, estão embaixo de bombas, estão em palafitas, em favelas? Essa é a percepção que todo cristão, toda pessoa que se dispõe a viver a religiosidade deve observar. Nós não somos turistas nesse planeta. Nós somos construtores. Nós não viemos aqui para nos divertirmos. Não viemos para férias. Viemos para o trabalho. E o trabalho é a mola propulsora do nosso caminho em direção à iluminação. Pare e pense um instante nisso. Agora, mire-se no espírito de escola que nós admiramos. Pare. Vocês vão observar que todos eles tiveram uma luta de labor difícil, muito trabalho na educação. Tem algum que vocês admiram que não tiveram essa trajetória? Da utilidade? De sentir-se pertencente a este planeta, a essa comunidade, a essa humanidade que somos nós, e entender que todos nós fomos criados para sermos felizes, só que a felicidade não pode ser individual. Não pode nem deve. A palavra trabalho tem um conceito na nossa língua, uma origem latina. Sobre o latim vulgar, diz: trabalho é tripalium. Tripalho é um instrumento de tortura composto de 3 paus ou varas cruzadas. Olha só o trabalho. O significado do tripalho é um instrumento de tortura. Quer dizer que o trabalho é uma tortura? Servir é uma tortura? Essa observação é que nós devemos ter na função que nós desempenhamos no dia a dia. O que é que se nós acharmos que nossa atividade laboral é uma tortura, alguma coisa está errada conosco. Porque se fosse uma tortura, nós não ficaríamos doentes quando perdemos o emprego. Nós ficamos desesperados quando estamos no ócio. Isso não ocorre com todos vocês? Acho que sim. E nessa percepção nós devemos olhar em volta. É interessante ter um bom emprego, uma boa atividade laboral. Mas não devemos esquecer nunca dos companheiros de jornada, daqueles que conosco trafegam, caminham em degraus diferentes na grande escada de Jacó que leva ao infinito. E assim, em cada ramo de atividade, o trabalho, o entendimento do trabalho tem uma função. Na física, o que é o trabalho? É produto do movimento ou de atividade de um corpo que resiste por meio de uma força alta, a resistência. Na filosofia, é o desgaste de energia, na fisiologia, é o desgaste de energia na ação muscular ou mental. Aqui nossa mestra, grande atleta de academia, nosso professor, que nos auxilia bastante, dando nosso esforço, né? Queimando calorias, os excessos das gorduras que nós comemos. Então, fisiologicamente, é isso.
que é o trabalho. Na economia, é a atividade produtora de bens e serviços. E na filosofia, como sempre define em síntese todo o comportamento humano, classifica o trabalho como aquilo que cria, que evolui e transforma. Sendo assim, nesta ótica, nós vamos perceber que o trabalho não é e não pode ser um meio de tortura. Porque nós somos educados, a maioria de nós, creio eu, com medo de pecarmos, não é verdade? Eu não posso fazer isso porque é pecado. Se eu pecar, eu vou para o inferno. O ócio é um pecado. A preguiça é um pecado. É uma transgressão às leis de equilíbrio universal. Nós sempre esperamos que as coisas venham até nós, que alguém venha e nos salve, nos traga algo que nos leve a uma conquista. Quando se vai construir qualquer que seja o edifício, você não coloca todos os materiais e com um passo de mágica a casa, o edifício estará construído. Verdade? Precisa-se trabalhar o terreno, fazer o alicerce, e tijolo a tijolo, estrutura a estrutura, construir a edificação. E assim é a existência. Nós, na doutrina dos Espíritos, já temos o terreno, penso eu, o terreno trabalhado para construir esta edificação. Mas esta edificação da doutrina dos Espíritos restringe-se apenas a entender e acreditar na reencarnação, nas vidas sucessivas, que nós somos criados para sermos felizes? Ou na necessidade de nos transformarmos no homem de bem, no arcabouço moral, e além da educação intelectual, nós precisamos da educação moral. Essa sim que é a asa forte que nos sustentará e nos levará ao caminho da iluminação. A doutrina dos Espíritos diz o seguinte, que o trabalho faz parte da lei da natureza. Porque tudo que existe aqui, tudo que existe nesse planeta é uma ação efetiva de transformação, de evolução. E sendo transformação e evolução, é trabalho. As bactérias trabalham. Os vírus que nos castigam tanto trabalham. As células trabalham desde o início da sua criação. Os átomos, os elétrons, os prótons trabalham. E por que nós, topo da pirâmide da criação deste planeta, merecemos o ócio? Com que direito nós devemos reivindicar o ócio? Porque as leis da natureza são efetivas as leis de Deus, as leis de equilíbrio universal feitas para todos nós. Quando nós enxergamos a lei de equilíbrio universal como lei que rege o universo, nós vamos entender que todos nós somos merecedores. Comumente nós falamos até no carro, né? Eu sou um abençoado. Todos nós somos abençoados. Não é a bênção de Deus para os seus filhos, não é para fulano, beltrano, é para todos. Agora cabe a cada um de nós fazer bom uso dessa bênção. E entendo eu que a maior bênção que nós temos é estarmos encarnados.
neste plano de provas e expiação. Nessa escola bendita de aprendizado que nos conduzirá a tão sonhar e almejar a felicidade. E poetas, escritores e as nossas mentes em momentos vazios sonham. Essa é a grande bênção que nós recebemos. E eu vos pergunto, meus queridos e estimados irmãos, o que é trabalho na visão de vocês? O que seria trabalho na visão de vocês? A doutrina dos Espíritos, do livro do Evangelho, o livro dos Espíritos define exatamente o seguinte: que trabalho é toda atividade útil. Ela pode estar ligada ao labor material, como deve estar ligada ao trabalho espiritual. Nós espíritas nos achamos diferentes dos demais cristãos. Achamos, eu acredito na reencarnação dos espíritos, eu vejo, eu escuto, eu converso, eu escrevo, eu recebo através da psicofonia. E é isso que nos faz diferentes. Mas nós somos diferentes. Vos afirmo, nós somos maiores devedores do que todos. Aí está a diferença. E nos reconhecendo devedores, só nos resta uma coisa a fazer: trabalhar no bem e para o bem. Esta é a grande diferença. E nós sabemos disso. Mas se nós sabemos isso, por que não fazemos? Porque a gente diz o seguinte: não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vou auxiliar na sopa, amanhã eu vou auxiliar na evangelização infantil juvenil. Eu não posso ir hoje para a reunião, amanhã eu vou. Meus irmãos, para os médicos que trabalham nas casas espíritas, nós sabemos que o trabalho de afinização do encarnado com o desencarnado leva um tempinho. Ninguém senta à mesa e vai lá e recebe. Os espíritos já trabalham, muitas vezes semanas, aproximando as energias para o médico servir e auxiliar aquela criatura que está sofrendo. E a gente diz: mas eu não vou, estou ocupado. Os espíritos trabalharam mais de semana afinizando. Aquela criatura precisa de auxílio e nós nos recusamos aí porque o nosso é muito gostoso. Imagine quando nós estamos doentes, procuramos um hospital e o médico não está para nos atender. Como é que nós ficamos? Como é que nós nos comportamos diante disso? Nos revoltamos. Nós estamos esperando ao hospital, o prefeito, o governador, o presidente, todo mundo. Mas na hora de auxiliar no trabalho das casas de orações, nós sempre achamos isso. As máximas do Evangelho bendito que o Senhor Jesus traz para nós tem diversos pontos que clamam
a nós o trabalho. Se não vejamos, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Isso é trabalho ou não? Nos convoca ao trabalho ou não? O trabalho de reconstrução, de edificação de nós mesmos ou não? Outra passagem. Buscais e achareis. Não é ficar em casa esperando que a bênção venha. Buscais e achareis. Mova-se. Levante da cadeira, da rede, da cama. Mova-se, sirva. Estude. Para servir. Porque, muito embora nós achemos que somos insignificantes, mas nós não somos insignificantes. Nós somos muito importantes. Nós somos muito importantes, gente. Os nossos pais precisam da gente. Os nossos filhos precisam da gente. Os nossos amigos precisam da gente. Diante de tudo isso, como é que nós nos achamos insignificantes, inservíveis, imprestáveis? Muitos de nós pronunciam essa heresia. Não é? Se olhar para alguém que já falou. E não levantar a mão porque falou. Então todo mundo falou já isso. Está vendo? Nós somos muito importantes nessa corrente, nesse elo de desenvolvimento e de labuta e construção. Nós sabemos também qual é a nossa função de estarmos aqui neste planeta, né? Qual é? Além do trabalho. Né? Sim, evoluir. Através do quê? Evoluir através do amor. A nossa principal tarefa neste plano é aprender a amar. Aprender a amar, não é aprender a ser amado. Viu? É aprender a amar, não é ser amado. No entanto, como é que nós nos comportamos? Como vítimas. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor, de meu amor, né? Essa é uma canção antiga. É assim que nós nos comportamos, nos achando coitadinhos. E de coitadinho nós não temos nada. Nós temos muito de velocidade. E muitas vezes com nossos comportamentos narcisistas batemos a porta de outra, levando o sofrimento. Achamos-se no direito de ter tudo e não dar nada. E ainda culpar os outros, né? Inverter. Ir para uma discussão e invertendo errado e inverter a situação para mostrar que o outro está errado, sendo nós que estamos errados. Isso nós somos extremamente habilidosos para fazermos isso, para nos comportarmos dessa forma. Parece brincadeira. Quando nós somos punidos por transgressões nas leis, mesmo sendo culpado, o profissional do direito é treinado para quê? Para nos livrarmos, para atenuar a nossa pena. Mas a nossa consciência trabalha 24 horas por dia achando que nós, mesmo errando, somos inocentes. Quando nós furamos um sinal vermelho, alguns de nós já fez isso.
Estou falando daquele horário da noite, cidade grande, que você tem que passar, porque senão você corre grande risco. Nós estamos errados, né? Mas nós achamos uma justificativa para isso. Sempre achamos isso. No trânsito, todos os outros motoristas erram, menos ele. Principalmente aquela turma que tem motoca, né? Você não sabe mais de onde vem. Se vem de um lado, vem do outro, vem de qualquer jeito, né? E vem. Tem um pedacinho entre a calçada e o carro e vai. Corre-se um risco muito grande. Mas mesmo assim, a criatura acha que o comportamento em si está correto. Nós somos educados, imaginando que depois do nosso desencarne, nós iremos descansar, né? Muitas vezes, quando desencarna uma pessoa conhecida, não, descansou. Estava sofrendo demais, descansou. Certamente descansa daquela patologia, mas não vai cair dentro do trabalho de forma nenhuma. Porque o trabalho é a lei do progresso. E a lei do progresso é inexorável. Em todos os mundos. Em todos os mundos. Nos mundos atrasados, eles são mais ligados à questão da necessidade material, da sobrevivência. Nos mundos mais esclarecidos, com a intelectualidade que o servir e o amparar. Imaginemos o espírito Bezerra de Menezes, que tem uma dedicação muito grande a este planeta. Há 50 anos, 60 anos atrás, houve o Chico que relata isso. Estava em uma assembleia, em uma reunião, e ele se fazia presente no Chico, mesmo encarnado, como o Dr. Bezerra. E no instante dessa assembleia veio um espírito de grande escola, de grande evolução, para dialogar, trazer uma mensagem para Bezerra de Menezes. E a mensagem era de Maria, mãe de Jesus, que dizia o seguinte, que ele poderia largar as atividades neste planeta, ele não precisaria mais ficar aqui, outras atividades em mundos de menos sofrimento do que o esperava. E ele agradeceu, dizendo que não era merecedor de tanta honra, e disse: diga para a Santíssima que eu preciso ficar na terra, necessito ficar na terra, porque enquanto houver sofrimento, eu não deixarei isso também. E o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, essa potência, esse espírito de escola, é voltado ao serviço da medicina. Já atingiu o nível de consciência que a felicidade está em amparar aqueles que sofrem, a importar-se com a humanidade que somos nós. E esta é a tarefa da doutrina dos Espíritos: esclarecer seus adeptos e seus visitantes, dizendo que a grande transformação, o grande trabalho que nós devemos executar é a transformação moral. É de perceber que nós não estamos sozinhos. É de entender que ninguém vive sozinho, nós necessitamos da companhia um do outro. Muito embora nós ainda ouçamos algumas heresias, tais como
Quanto mais eu convivo com o meu cachorro, mais eu conheço a humanidade. É certo que o animal, o cachorro tem um grande amor, uma grande dedicação para o seu protetor. Assistimos hoje muitas criaturas transformarem seu bicho de estimação numa criança. Mas são incapazes de pegar uma cesta básica e levar numa creche, num orfanato. Gastam valores significativos nessa satisfação prazerosa no convívio com o animal. Mas são incapazes de observar os seus irmãos em humanidade, que choram, que padecem, que passam fome, que não têm um abrigo para se proteger nos dias de chuva e de sol. É essa a responsabilidade da doutrina dos Espíritos, dizer para cada um dos seus adeptos: nós precisamos amar. Amar o próximo e amar a nós mesmos. Porque quando nós, eu não sou psicólogo, sou psiquiatra, sou profissional da área de ciências humanas. Quando nós olhamos o comportamento dela, essa transferência dessa afetividade para o pet, e a incapacidade de amparar o irmão e a humanidade, nós notamos uma grande carência, um grande desconhecimento de si mesmo, uma ausência de auto-amor. Então transferiam sempre para a outra o afeto. Precisamos urgentemente abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações para essa ausência de afetividade que a humanidade vem passando. A literatura, o jornalismo tem dito com espanto e preocupação, alertando com espanto e preocupação a grande quantidade de patologias de ordem psicológica. O que é que está acontecendo? É certo que muitas patologias de ordem psicológica estão diretamente ao desequilíbrio hormonal, mas grande parte está relacionada com a ausência do auto-amor. Porque nós sempre esperamos que os outros nos tragam para perto. É preciso nos responsabilizarmos pelos nossos atos. É preciso agir com maturidade para conosco e por aquelas criaturas que Deus, a sua bondade infinita, colocou sobre nossas responsabilidades para educar. As nossas crianças não estão sendo educadas pelos pais. Estão sendo educadas pelas redes sociais. Aí está o grande perigo. E por que estamos terceirizando esta educação?
É porque nós estamos cansados, não temos tempo. O menino ou a menina dá muito trabalho, então toma o computador, toma o celular, sai daqui de perto. Este é o nosso comportamento. Para nos esquivarmos do trabalho responsável de educar, nós estamos fugindo. E estamos jogando na sociedade criaturas que não conseguem ouvir não. Os jovens de hoje não podem ser contrariados. Se ele está, a criança está no supermercado, se você não der o biscoito que ele quer, deite, rode, grite, faz aquele carnaval. Amar é educar. Amar não é ceder tudo. Amar é ensinar, é um trabalho. E nós estamos só cedendo, só dando o que nos pede. É o melhor tênis, é a melhor calça, é o melhor carro, que ao nosso alcance das nossas posses, nós damos. Mas temos dificuldade de educar. Achamos que a escola tem essa obrigação. Não, a escola não educa. A escola ensina matemática, física, química e português. A educação é nossa. Se está esse descontrole todos, não é o governo que tem culpa. Não é só a mídia social que tem culpa. A culpa é nossa e permitimos tudo isso. Nós queremos tecnologia. Está chegando, batendo na nossa porta a inteligência artificial. É de assustar. É de assustar. Porque nós não conhecemos a nós mesmos, estamos delegando para a inteligência artificial para trabalhar por nós. Já temos capacidade intelectual de entender isso, mas nós nos esquivamos achando que o ócio é a melhor forma de progredir. Tudo no universo é trabalho. Buscando uma gênese tradicional, como é que foi a criação da Terra? Que Deus criou o mundo, a Terra, em 7 dias. 7 dias. Eu nem lembro mais, eu quase não dei, 7 dias. Mas tirou um dia para descansar. Ele também merece, né? O descanso é natural, é uma lei da natureza. Mas não pode ser um objeto. Ah, mas eu não preciso trabalhar porque eu já tenho posse. Tudo bem que você tem posses materiais, mas você tem um trabalho a fazer para proteger e amparar aqueles que não têm, aqueles que passam fome. Essa é a educação moral, esse é o crescimento, o trabalho moral que nós devemos executar. O que devemos fazer? Porque o crescimento do trabalho moral nos conduz à elevação espiritual. A percepção do mundo, a percepção das coisas, a percepção da cidade onde nós vivemos, é pertencer-se ao ambiente, é gostar da natureza, é cuidar da natureza. Mas nós vamos importantes. Não é verdade? Poucos de nós, saindo daqui para nossas residências, nós sabemos ou conhecemos o caminho em todas as suas nuances. A gente está de carro, está passando sempre imenso mesmo. Porque nós não andamos a pé. Quando nós andamos a pé, nós conhecemos o buraco, uma coisa mal feita, um esgoto. É preciso pertencer-se ao meio. Porque a cidade, meus queridos estimados irmãos, é o quintal da nossa casa. Ou o alpendre, como algumas das pessoas, na varanda da nossa casa.
e precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada. Domingo, eu e minha esposa fomos para a China, fazer um concurso, sou aposentado, tinha essa liberdade. E ficando esperando ela terminar, fiquei com um abraço do pessoal jogando dominó, o pessoal gosta bastante aqui, né? E tinha uma criança descascando amendoim e jogando as cascas do amendoim no chão, na praça. Aí eu falei para ele: você depois vai apanhar isso? Eu falei: eu não tem por que você não apanhar, você está segurando. E assim, atrás do banco da praça tem um grande lixeiro. Aí o senhor viu e falou: não, eu não vou apanhar porque a cidade está suja, eu não vou aqui apanhar. Essa é a nossa consciência de coletividade, de convívio, de pertencimento. Parece bobagem, mas é uma coisa muito séria. Quantos de nós produzem lixo e colocam o lixo no lixo? Fica 10 minutos na Japiaçu, que é a via que tem mais movimento, e começa a observar. Nós não nos importamos. Nós não cuidamos. No entanto, nós nos achamos detentores de todos os direitos de proteção, de bons salários. Quando muitas vezes, como profissionais, nós não nos dedicamos como deveria. Nós sempre nos achamos os melhores profissionais, não é verdade? Mas de fato, será que nós somos realmente bons profissionais? Exercemos com amor a profissão que nós abraçamos? Nós nos preocupamos se no final do mês tem salário e, dependendo do patrão, se não for no público, também, que nos dê sempre um aumento. Nós merecemos sermos bem remunerados. Os nossos empregadores devem nos remunerar bem, mas nós também devemos, como dever do trabalho, exercermos com dedicação e com amor a profissão que nós abraçamos. Não devemos, não podemos ser desleixados. Trabalhar conforme o horário, respeitando o horário de trabalho, o descanso, todos nós merecemos. O descanso é lei da natureza. E podia se perguntar assim: mas nós devemos trabalhar até quando? Até quando o nosso corpo físico aguentar. Nós temos que ter esse acesso. Não podemos ultrapassar se não adoecermos. Também não podemos fazer de como. Mas aquelas pessoas velhas que não têm condições e precisam ainda trabalhar, a sociedade tem a obrigação de proteger. Tem a obrigação de proteger. E nós somos a sociedade. A sociedade não é um ente fictício. Nós somos a sociedade. Nós temos o dever de amparar. E o trabalho é algo divino. Algo que nos traz felicidade. Porque quando nós estamos em trabalho, nós sofremos. E tem uma canção que foi escrita por Gonzaguinha, que teve muito sucesso, uma voz do Fábio, do Gonzaguinha. Eu vou ler essa canção, a letra dessa música. Se eu me emocionar, não se preocupe, eu sou ainda ficando meio idoso, eu estou chorando, né? E o título é Guerreiro Menino. Você deve conhecer essa música. Um homem também chora, menina morena. Também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura. Precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos, do fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono.
que os torne refeitos. É triste ver esse homem, guerreiro menino, com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castra seu sonho, e o seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se mata, se morre. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Que Deus abençoe a todos. Ai, não tem. Já que já era no espaço, eu devia ter cantado. Pessoal, tem alguns avisos. Antes eu queria agradecer, muito obrigada mais uma vez. O Bussari, que é membro do Centenário Divino, é mais uma casa espírita aqui em Arco Verde. Queria dar alguns avisos. Amanhã nós vamos realizar a campanha do dia. As pessoas que estiverem interessadas em participar, às 8h30 é o nosso encontro aqui.